Aí, galera, é o seguinte, quero falar para vocês aí, primeiramente, né, só alegria para vocês, muita paz no coração, porque essa é a minha filosofia de vida. Paz, amor, felicidade, longanimidade, benignidade, perseverança, equilíbrio, domínio próprio e muita tranquilidade, entendeu? Primeiro as coisas espirituais, depois, né? Primeiro trocamos as coisas espirituais, depois as coisas físicas e depois as artificiais. Então, primeiro vamos na espiritual. Falando da espiritual, sobre Deus. Deus, 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 Deus. Quantas vezes você já ouviu Deus? Na Bíblia, quando você abre a Bíblia, quantas vezes você vê na Bíblia Deus? Então, imagine, eu ainda nem parei para ver. Eu poderia ver aqui o resultado, quantos Deus tem na Bíblia, quanta forma, quantas espécies, quanto nome de Deus coloca lá. Então, que espécie de Deus também? Porque aí eles colocam de Deus diferente lá, um Deus disso, um Deus daquilo, Deus de Baal, não sei Deus de o quê, não sei, tantos deuses. Então, vamos trocar isso aí. Isso que eu quero entrar nesses detalhes sobre Deus. Se nós troca a palavra Deus, trocamos essa palavra Deus e colocamos outra palavra, entendeu? Colocamos o nome palavra Deus para o nome vida. O que vocês acham de Deus é a vida e a vida é Deus? Porque se Deus é a vida e a vida é Deus, aonde não está a vida? Porque se a vida para mim está em todo lugar. Como a vida não está na morte, se a vida não conhece a morte, para a vida, a morte não é morte, nós chamamos de morte. Ah, o cara morreu, morreu, acabou, acabou. Não acabou, não. Para a vida não acabou. O cara morreu, aquele corpo vai ser transformado em outras bactérias, ele vai se compor, e a vida está ali. Aonde a vida não está, que eu quero saber. Porque a vida está até depois do que nós chamamos de morte, ela faz parte da morte, porque a vida e a morte é uma só. Porque a morte é alimento para a vida. Porque o que você se alimenta por ser um predador da caça, a caça por estar morrendo para ser alimentada por você, ela está se. Ali não é uma morte para a vida. Para a vida, aquilo ali é uma alimentação que vai alimentar outra vida. E depois aquilo vai se transformar outra coisa, e outra coisa vai transformar outra coisa, e sempre vai transformando. Para a vida, o corpo dela, vamos dizer que a vida tem um corpo, o corpo da vida é a física. Né? Vamos colocar que a vida tem um corpo. O corpo da vida é a física. Toda a física faz parte da vida, porque a vida é o que faz a física se transformar. Entendeu? Se transformar através de outra física. Uma física transforma outra física. Não existe a morte aí. Só que nós que rotulamos morte. Então eu penso também nós que rotulamos Deus. Nós que rotulamos vida. Porque se nada sobre nada tivesse nome, não existiria a comunicação. E para não existir a comunicação, não existiria o som. Porque o som é a origem básica dos princípios verbais, do verbo, da comunicação. Então, a comunicação chegou até que no dia de hoje, que nem tudo tem seu nome. Porque aí coisas que o ser humano vai descobrir que vai botar o nome ainda. Então, nem tudo tem seu nome. Porque para a vida, vou dizer a vida sim, entre aspas, a vida é a forma que eu estou usando para rotular o que identifica aquilo que a gente acreditamos que, que é inexplicável, que está em todo lugar, e dentro de nós, em todo o mundo, a vida. Só que nós dividimos a vida e a morte, porque nós acreditamos que existe a morte, mas para a vida, como eu expliquei antes, não existe a morte. Só existe a morte na rotulação da imaginação verbal, filosófica, humana, que não prova ao fundo. Só prova até onde chega, que aquilo que chega já não tem mais sentido, porque aquilo já não é morte, já é uma transformação. Então, muito cuidado com as palavras, porque toda a sabedoria que você tiver, por mais que você saiba, quando você abre a boca,
uma multidão te escuta e começa a te escutar, e você começa a falar com essa multidão, e todos te escutam, que você se acha um inteligente que queira escrever livros, que queira abrir um sistema religioso, ou que queira ser um governador, um presidente de uma multidão, saiba que existe um povo do outro lado que pensa que tudo que você fala não tem sentido, não tem lógica. Por isso existe o advogado, por isso que existe o ponto de vista, que é o ponto da questão. Então, muito cuidado, quando você se achar ser muito sábio, saiba que nem todo ser humano da terra está de acordo com você. Por mais que eles dizem que Jesus era bom, que Krishna era bom, que Buda era bom, mas nem todos estão de acordo com ele. Então, muito cuidado, porque o que eu chamo de Deus, o que você chama de Deus, o que outro chama de Deus, é um rótulo. Então, para mim, a vida é tudo, mesmo sendo rótulo, porque eu preciso te usar esse rótulo para comunicar com você, para você entender no mundo de rótulos e de verbos. Porque quem quer saber sobre verbos e sobre rótulo, tem que saber lidar com eles e não se entregar à manipulação deles, porque eles, eu provo que qualquer um não tem sentido. Entendeu? Existe o sentido de ganhar uma multidão, porque veio você entrar no meio. Porque você não será o menor e nem o maior, nem o mais inteligente, nem o mais ignorante. Porque o que sai da sua boca, muitos aprenderão, mas muitos criticarão. E muitos estão na mesma linha que você, te entendendo perfeitamente. Enquanto outros não entendem, mas lutam para te entender. Enquanto outros, já passei dessa fase. Então entenda, a humildade é muito importante para que nós sabemos o que falar, entendeu? E de quem e como escutar. Só alegria, muita paz. E outra coisa, vou deixar aqui no final muito importante para vocês. Quem lê a Bíblia? Se todas as palavras que estão na Bíblia, se você trocar ela, Deus, por vida, você vai entender a Bíblia bem mais clara e bem mais transparente. Porque quando você colocar Deus na frente da vida, você não vai entender Deus e tampouco a Bíblia. Troca. Em vez de quando você chegar lá, ver Deus falando, Deus não, vida. Pode, não tenha medo. Você não fala que não pode mudar uma letra da Bíblia porque não sei o que Deus castiga. Tá bem, tudo bem, mas dá uma pausa. Lê como está escrito na Bíblia, depois você tenta ler tirando a palavra Deus e colocando a palavra vida para você ver a diferença, ok? É um conselho que eu deixo aí. Muita paz na vida e que a vida nos protege e que a vida nos guarda e que a vida nos alimenta e que a vida, nós protegemos ela através da nossa forma ambiental.